Miguel Prudêncio é especialista em vacinação do Instituto de Medicina Molecular e convidado deste jornal. Boa noite, Miguel, bem-vindo. Olá, boa noite. Eu começo por lhe perguntar, estamos a ver casos de pessoas já vacinadas, reinfetadas, ou infectadas no caso. Pergunto, há alguma explicação para o regresso desta doença de novo a estes grupos de risco que estavam altamente controlados nesta altura? Muito boa noite, uma vez mais. Efetivamente, aquilo que nós temos vindo a saber nestes últimos dias é da existência de casos de infecções em alguns lares e aquilo que eu acho que é importante deixar claro é que isto não põe em causa de forma nenhuma aquilo que é o principal papel das vacinas, que é o de proteger a vida das pessoas e a saúde das pessoas. Estes casos, na sua grande maioria, são detectados por análises de rotina e correspondem a infecções assintomáticas ou a doença ligeira. E nós sabemos que as vacinas, o seu principal papel, e onde elas têm uma eficácia extremamente elevada, é na proteção da doença grave e na proteção da hospitalização e dos óbitos. E, felizmente, neste momento, estes surtos a que temos assistido nos lares não estão a ter uma tradução em casos graves e hospitalizações e óbitos, como os surtos a que assistimos há uns meses atrás, antes da vacinação. Isto por causa da vacinação. Por causa da vacinação. E, portanto, estas observações, aquilo que nos mostram é que as vacinas estão a fazer exatamente aquilo que é esperado que elas façam, que é proteger a vida e a saúde das pessoas. Deixe-me só dizer que as vacinas, além dessa proteção, também conferem alguma proteção contra a própria infecção, mas essa proteção não é completa, não é total. E, portanto, em ambientes mais fechados e em que há proximidade muito grande entre os utentes, como é o caso dos lares, é natural que possam acontecer infecções e que possa existir transmissão, mas o fundamental é que essas infecções não se traduzam em casos graves e em óbitos, e isso, felizmente, não está a acontecer graças às vacinas. Vamos focar-nos agora então no tal estudo. Ouvimos na peça que a imunidade cai cerca de 80%. O que é que isto quer dizer? Abaixo de 80%. O que é que isto quer dizer? Muito bem. Este estudo, aquilo que mediu é a quantidade de anticorpos que estão presentes em pessoas vacinadas ao fim de X meses após a vacinação. 3 meses. 3 meses. É muito importante deixar claro que é natural e é expectável, e acontece com qualquer vacina e com qualquer infecção, que após um pico de produção de anticorpos, observa-se sempre um decréscimo, chamamos a isso uma fase de contração da quantidade de anticorpos em circulação. Isto está dentro do que é expectável. É preciso também percebermos que já está estudado, mesmo para esta infecção por SARS-CoV-2, que em pessoas vacinadas existem em circulação células no nosso organismo produtoras de anticorpos que estão prontas para reagir e produzir mais anticorpos se forem confrontadas, digamos assim, com essa necessidade. E a outra coisa que é muito importante deixar claro é que não se pode confundir os níveis de anticorpos com a proteção que é conferida pelas vacinas. Isto porquê? Porque a imunidade, o nosso sistema imunitário, não depende apenas dos anticorpos, depende também de uma outra família, digamos assim, de respostas imunitárias, que são as chamadas células T. Aquilo que um ensaio de monitorização de níveis de anticorpos nos diz é a quantidade de anticorpos que existe naquele momento, mas não nos diz qual é que é a resposta destas células T. E, portanto, nós não São, podemos... por assim dizer, uns shields, uns protetores. Exatamente. E, portanto, não se pode fazer equivaler os níveis de anticorpos à proteção que é conferida pelas vacinas. A proteção é medida em função do número de casos de doença ou de doença grave em pessoas vacinadas comparado com pessoas não vacinadas. É com base nesses números que se determina o grau de eficácia da vacina. Quando nós dizemos que uma vacina tem 95% de eficácia, significa que reduz em 95% o número de casos de doença grave. Então não é linear que precisemos de facto, não é já uma conclusão, que precisemos de facto de uma terceira dose de vacina. Com base exclusivamente nos títulos de anticorpos, títulos é o nome que nós damos à quantidade de anticorpos,
Com base nessa quantidade de anticorpos, nós não podemos inferir imediatamente a necessidade ou não de uma terceira dose. Muito provavelmente uma terceira dose para grupos mais vulneráveis, como os grupos dos idosos, por exemplo. Se e quando se vier a demonstrar a necessidade de uma terceira dose, é muito provável e fará todo o sentido que ela seja prioritária para pessoas que têm sistemas imunitários mais débeis. E estou a falar das pessoas mais idosas e de pessoas imunodeprimidas, por exemplo. E é natural que se vier a demonstrar a necessidade de uma terceira dose, e neste momento os dados que temos não nos mostram isso, essa necessidade a existir será prioritária para esses grupos mais vulneráveis. Então este estudo do Governo pode ser, na sua opinião, uma resposta para esta questão? Ou é só mais uma ferramenta? Estes estudos de monitorização das respostas imunitárias e, portanto, dos anticorpos, ao longo do tempo, são estudos muito importantes porque nos trazem informação sobre a maneira como a nossa resposta imunitária evolui ao longo do tempo. Estamos a falar do estudo que foi anunciado ontem, que se refere aos lares. Estou-me a referir a esse estudo, bem como ao estudo da Universidade de Coimbra. São estudos que são mas é só para não baralharmos a quem está a ouvir-nos neste momento. Com certeza. Este tipo de estudos são interessantes para nós percebermos como é que a imunidade, nomeadamente em termos da quantidade de anticorpos, evolui ao longo do tempo. Mas não são suficientes ou não nos permitem tomar decisões sobre a necessidade ou não de uma terceira dose, precisamente porque nós não podemos fazer equivaler a quantidade de anticorpos à proteção que efetivamente a pessoa vacinada tem ou não tem. Essa proteção tem que ser medida em função da probabilidade dessa pessoa ficar doente ou não, e não se pode inferir diretamente a partir da quantidade de anticorpos que essa pessoa tem. São duas medidas diferentes. O anúncio deste estudo, para o senso comum, pressupõe o seguinte: as vacinas são eficazes, mas depois perdem eficácia. Continua a haver aqui também um problema de comunicação? Bom, as vacinas, neste momento, nós temos dados sobre a eficácia das vacinas na proteção da doença, e nomeadamente da doença grave, até cerca de 6 meses, porque é o tempo que mediou desde que começámos a ter pessoas com a vacinação completa até agora. E, portanto, este acompanhamento, esta monitorização dessa proteção contra a doença, aquilo que nos diz é que as pessoas que foram vacinadas há 6 meses continuam a ter uma proteção elevada contra as formas mais graves da doença, que é aquilo que se pretende com a vacina. De resto, estes surtos nos lares, de que estávamos a falar ainda há pouco, vão nesse sentido, porque nós estamos a falar de pessoas que provavelmente foram vacinadas logo no início do processo de vacinação, portanto, há uns 6 meses ou por aí, e essas pessoas, neste momento, aquilo que estes números nos sugerem é que estas pessoas estão maioritariamente protegidas de doença grave, ou seja, aquilo que é realmente a medida da eficácia da vacina, que é a proteção contra a doença, mostra-nos que esta proteção está-se a manter ao longo deste período. Portanto, não há neste momento motivos novos para alarme, não há? Não há motivos novos para alarme. O decréscimo de níveis de anticorpos é expectável e não se pode fazer equivaler isso a uma perda de proteção. Miguel, temos que começar a olhar para isto quase como a vacina da gripe também, em termos de filosofia daqui para a frente. Vamos ver. A vacina da gripe é um bocadinho diferente, porque a vacina da gripe todos os anos muda, todos os anos a sua composição é ligeiramente diferente da do ano anterior. Aqui, neste caso, aquilo que nós temos é uma vacina que, daquilo que nós sabemos até agora, promove uma proteção duradoura, robusta, duradoura. Não sabemos quanto tempo ela vai durar e temos que estar, evidentemente, preparados para a eventualidade de haver um decréscimo de proteção que justifique uma terceira dose, e, nesse caso, é evidente que se deverá avançar para a terceira dose se houver evidência para tal. E, como eu dizia há pouco, se isso acontecer, o mais provável é que se deva começar por reforçar a vacina nas pessoas mais vulneráveis. Miguel, as crianças entre os 12 e os 15 anos... como é que lê o facto de as mais vulneráveis serem vacinadas e as outras não? Bom, em relação às crianças de 12 a 15 anos com outras doenças, com comorbilidades, há um consenso generalizado sobre... Eu não usei a palavra porque a palavra é estranha para quem está em casa. Mas com pessoas crianças com outras doenças graves, há um consenso generalizado sobre a necessidade e a adequação de vacinar essas crianças. As crianças saudáveis entre os 12 e os 15 anos, a questão é um bocadinho mais delicada e tem gerado alguma controvérsia. E é importante tentar perceber o que é que está em causa.
nós temos que ver que essa questão tem várias vertentes, e nomeadamente há uma vertente científica e há uma vertente social dessa questão. O que é que a ciência nos diz sobre a vacinação destas crianças? Diz-nos que estas crianças têm um risco muito baixo de doença grave, de Covid-19 grave, e, portanto, têm um benefício que é também reduzido no caso de serem vacinadas. Portanto, em termos da proteção da sua saúde, o benefício é reduzido na medida em que o risco de doença grave também é reduzido. No entanto, o CDC americano fez uma análise de risco-benefício e concluiu que, mesmo para esta faixa etária, o benefício é superior ao risco. Por outro lado, nós temos questões, uma vertente social nesta questão, que é o impacto que tem na vida destas crianças a possibilidade de, uma vez retomado o ano letivo, poderem ter que interromper a escola porque há um caso positivo e tem que ir a turma toda para casa, e o impacto que isto tem ao nível social, ao nível da educação destas crianças, também tem que ser equacionado. Portanto, e até psicológico. Psicológico, e em termos inclusivamente de agravar desigualdades, que nós sabemos que é um problema que aconteceu que agudizou-se durante toda esta pandemia. Exatamente, e portanto é uma questão sem dúvida complexa, que tem que ser debatida com toda a frontalidade, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista social, tendo em conta aquilo que é o superior interesse da criança e tomar a melhor decisão. Eu estou convencido que vai haver uma decisão sobre este assunto em breve, por parte da DGS. Nós sabemos que há países onde a vacinação das crianças entre os 12 e os 15 anos saudáveis já está a acontecer. Nos Estados Unidos ela foi recomendada e aquilo que a DGS veio dizer foi aguardarmos mais um pouco para termos mais dados dos países onde, entretanto, essa vacinação se iniciou, para tomar uma decisão final com base no máximo de dados possível. Portanto, é uma postura de prudência, mas penso que vai ser necessário tomar uma decisão tão brevemente quanto Miguel, possível. este fim de semana vimos, ao longo dos dias, muita gente nas ruas à noite. Aquela sensação do pós-guerra, não é? Como houve na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, que há aquela sensação de libertação. No entanto, a minha pergunta é, se nós olharmos bem para tudo isto, está a correr bem, mas isto ainda está longe do fim. Ainda não acabou, mas eu penso que... Não está longe do fim ainda. Vamos ver. Nós temos, felizmente, a melhor arma que poderíamos ter... Que é a vacina. Que é a vacina. E a vacina, o plano de vacinação em Portugal está a decorrer muito bem. Está a decorrer de forma exemplar. Diríamos que nos últimos meses começou a correr extremamente bem. E o que é importante as pessoas não perderem de vista? É que a vacina é realmente a nossa melhor arma para sairmos desta pandemia, e por isso é importante que quem esteja em condições de ser vacinado porque chegou a sua faixa etária e tem a indicação para ser vacinado, que seja vacinado, que não tenha hesitação em relação a ser vacinado, que quem tem marcações para ser vacinado compareça aos agendamentos que estão feitos, e que consigamos vacinar tão rapidamente quanto possível o maior número possível de pessoas, e aí sim nós vamos estar muito mais próximo de regressar à normalidade, e essa sensação de que falava, de voltarmos a ter uma sensação de liberdade e de normalidade, vamos poder lá chegar tanto mais depressa, quanto mais depressa tivermos as pessoas maioritariamente vacinadas. Até porque há um fenómeno interessante, que é quando vemos aquela modalidade de ir, das pessoas se voluntariarem para ir vacinar, nós, se estivermos atentos, reparamos que há muitos idosos nessas filas, que pessoas que provavelmente tinham medo antes e que agora não têm. E também já reparamos que há muitos jovens, os meus filhos, por exemplo, a irem a fazer o autoagendamento. Eu julgo que as pessoas que estão atentas ao que vai acontecendo e que estão atentas às notícias já perceberam que as vacinas são efetivamente seguras e que são muito eficazes a proteger a vida das pessoas. E basta olhar para os números da mortalidade que nós tínhamos e dos cuidados antes das intensivos vacinas, e dos das cuidados infecções. intensivos antes das vacinas, e a partir do momento em que as pessoas começaram a estar vacinadas, para perceber que isto não há dúvida sobre esta eficácia. Porque se não fossem as vacinas, estávamos numa situação bastante pior do que estávamos há um ano. Certeza. Miguel, muito obrigado. Resta um bom dia para si. Obrigado. Miguel Prudencio, ele é especialista em vacinação do Instituto de Medicina Molecular, veio aqui prestar uma vez mais preciosos esclarecimentos.